Olá, você está no canal Mundo Invisível e eu sou o Fernando Caçaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais um capítulo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Neste vídeo falaremos sobre o capítulo 6, a civilização brasileira. Nesse momento, o Duarte da Costa já está encerrando seu ciclo do segundo governo geral do Brasil e está assumindo Mendes Sá, o terceiro governo geral. Nas regiões superiores, Ismael começa a coordenar a organização das civilizações dos estados brasileiros. Ainda existe uma grande invasão francesa no Rio de Janeiro. O comandante Villegagnon assume uma ilha que dá o seu nome até hoje, Ilha de Villegagnon, e tem várias guerras entre os franceses e os portugueses na defesa da cidade do Rio de Janeiro. Os tamoios estão do lado dos franceses, que sempre trataram eles bem melhor que os portugueses, né? E nesse momento há a Confederação dos Tamoios. O sobrinho de Mendes Sá, Estácio de Sá, fica responsável pela cidade do Rio de Janeiro. Ele funda de vez a cidade, dando o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro. Lá nos planos superiores, o espírito de São Sebastião passa a ser o protetor principal da cidade do Rio de Janeiro. E numa das guerras, Estácio de Sá é morto e passa também a ser um dos protetores do Rio de Janeiro. E volta em várias encarnações nessa cidade querida dele, sendo uma das últimas, a gente poderia observar no espírito de Oswaldo Cruz, o grande cientista Oswaldo Cruz, era a reencarnação de Estácio de Sá. E existe uma organização grande de Ismael a respeito da civilização brasileira, né? E as trevas se organizam para destruir o que Ismael está fazendo. Ismael define São Paulo e Minas Gerais como as duas grandes forças dos estados em termos econômico e político, e as trevas tentam afastar essas duas regiões, entre brigas entre elas. E Ismael contra-ataca na defesa das duas nações e consegue, claro, o bem sempre vence o mal, e consegue nessa caminhada. Existe a expulsão dos franceses que depois voltam de novo. Então assista o vídeo que vai ficar melhor do que eu ficar falando aqui que vai acontecer, tá bom? Se você está gostando das atrações do nosso canal no YouTube, se inscreva. Só clicar aqui abaixo, aqui embaixo, vai ter um lugar escrito inscreva-se. Clica ali, não paga nada, não custa nada, e você já vai estar inscrito. E vai aparecer um sininho para que você receba um aviso de cada vídeo que a gente lançar, vem um avisinho para você, se você quer assistir ou não. Sempre no YouTube, claro. Tá? Então clique, inscreva-se, depois sininho, e se você gostou de algum vídeo nosso, põe curtir. Eu lembro que a intenção do nosso canal não é fazer com que você mude de religião, nem atacar religião nenhuma, e sim mostrar conhecimento. O conhecimento sempre agrega nas pessoas, tá? Independente da sua crença ou não. Agora, se houver alguma monetização, nosso canal é voluntário, não estamos aqui para ganhar dinheiro, e qualquer monetização do canal será doada às instituições de caridade de Sorocaba, tá bom? Então, muito obrigado e espero que continue no nosso canal. Nas praias largas e fartas de Santa Cruz floresciam cidades prestigiosas. Com o feudalismo das capitanias, as cidades e as vilas modernas do litoral do Brasil estavam já em seus primórdios, destacando-se dentre todos os núcleos populosos de Salvador e de São Vicente, em vista das facilidades encontradas pelos colonizadores
com o auxílio dos caramurus e dos ramalhos, que os haviam precedido na ação junto dos indígenas. Contudo, Portugal ainda não se decidira a destacar os seus elementos mais valorosos para os trabalhos da colônia, preferindo enviar-lhe criminosos e homens sem escrúpulos. Por toda a parte buscavam os naturais os recantos desconhecidos das florestas remotas, fugindo à escravidão e às torturas injustificáveis que lhes infligiam os homens brancos, por eles um dia acolhidos com as mais altas manifestações de fraternidade. Os atritos das raças davam ensejo aos quadros mais dolorosos e mais lamentáveis. Tomé de Souza estava substituído por Duarte da Costa, que, como o primeiro governador-geral, trouxera também consigo alguns dos missionários concitados por Ismael ao novo apostolado nas florestas americanas. Por essa época, os franceses desejaram aproveitar a encantadora beleza da Baía de Guanabara e estabeleceram aí uma feitoria nos mesmos sítios por onde se havia retemperado Gonçalo Coelho nos primeiros anos decorridos após o descobrimento. Com a proteção do almirante Coligny, então favorito do rei Henrique II de França, Nicolau de Villegagnon aporta a Baía Maravilhosa em 1555 e funda uma colônia na ilha de Sergipe, que tomou mais tarde o seu nome. Das árvores de Uruçumirim, que hoje é a praia elegante do Flamengo, os tamoios valentes contemplavam receosos a intromissão dos europeus na sua região privilegiada. Mas Villegagnon, com a sua mentalidade religiosa e honesta, consegue captar a confiança dos naturais, concedendo-lhes o mesmo tratamento dispensado aos seus companheiros. Os indígenas então recebem carinhosamente a orientação de Pai Colás e se tornam devotados colaboradores da sua obra. Enquanto os franceses vão se apoderando da costa, Dom Duarte na Bahia lhes observa os movimentos, impossibilitado de adotar quaisquer providências. A metrópole portuguesa não se digna de enviar à colônia distante os elementos necessários à sua conservação e defesa. Villegagnon, localizado na Guanabara, edifica sua obra. Mas os padres calvinistas que lhe acompanharam a expedição inutilizam-lhe muitas vezes o trabalho construtivo com as suas discussões estéreis. Em 1559, Villegagnon regressa à França no propósito de buscar recursos oficiais sem jamais retornar ao Brasil, ficando seus compatriotas abandonados na colônia nascente. Em 1558, havia assumido o governo geral de Santa Cruz, Mendes Sá, que combate sem tréguas a influência dos estrangeiros. Com a sua energia, expele os franceses do Rio de Janeiro, destruindo-lhes as fortificações. Mal, porém, se havia retirado o governador, voltaram os franceses dispersos a reassumir a sua posição na ilha de Sergipe com o auxílio dos tamoios, reunidos a esse tempo na maior confederação indígena que já existiu em terras brasileiras, sob a direção de Cunhambebe, contra as perversidades dos colonizadores portugueses. O governo geral reconhece a necessidade de fundar-se uma povoação que aí ficasse como sentinela da costa, a fim de eliminar os derradeiros resquícios das influências francesas. O grande projeto aguarda ensejo favorável para sua concretização. Estácio de Sá, sobrinho do governador, é então incumbido de comandar uma guarnição que ali se planta em defesa da cidade.
A povoação se reparte em pequenas guarnições de militares junto ao Pão de Açúcar e numa das numerosas ilhas do Golfo Esplêndido. Os franceses, todavia, unem-se aos índios e Estácio de Sá morre em 1567, empenhado com eles em guerras. O combate em tais circunstâncias assume proporções aspérrimas e rudes. Mendes Sá reúne todas as forças disponíveis nas cidades da colônia e ataca todas as fortificações que existiam, onde hoje se situam a Praia do Flamengo e a Ilha do Governador. Obtém a mais completa vitória sobre o inimigo, mas permitiu lamentavelmente que aí se consumassem inauditas crueldades com os vencidos. Os portugueses transferem então a cidade, que fica definitivamente fundada no Morro de São Januário, mais tarde do castelo. Em homenagem ao mártir do cristianismo, recebeu a cidade o nome de São Sebastião, ficando outro sobrinho do governador na sua administração. Nas esferas superiores do infinito, Ismael e suas abnegadas falanges choram sobre tão lamentáveis acontecimentos, quais o suplício imposto a João de Bolés pelos elementos de mais confiança dos maiorais da espiritualidade. A cidade fica sob a proteção espiritual de Sebastião, o grande filho de Narbonne, martirizado pela sua fé cristã no tempo de Diocleciano em 288 da nossa era. Estácio de Sá reúne-se às falanges invisíveis encarregadas de cooperar no progresso daqueles sítios. Sob as vistas amorosas do desvelado patrono da cidade, desdobra-se em dedicação a favor do seu progresso entre os núcleos florescentes. Muitas vezes voltou Estácio a se corporificar na pátria do Evangelho para viver na paisagem predileta dos seus sonhos. Sua personalidade ali adquiriu elementos de ciência e de virtude, e ainda há poucos anos podia ser encontrada na figura do grande benemérito do Rio de Janeiro, que foi Oswaldo Cruz. Depois das lutas sanguinolentas nas praias da Bahia mais bela do mundo, onde os vícios europeus, desencadeando nefandas guerras religiosas, batalhavam entre si, estendendo suas crueldades até o Novo Mundo, Ismael considerou a necessidade de estabelecer uma diretriz para a organização econômica da terra do Cruzeiro. Após a elaboração de largos projetos de ação do plano invisível, o sábio mensageiro do Senhor discrimina as funções de cada região da pátria brasileira. Junto ao golfo enorme, onde os contornos da paisagem assumem as cambiantes mais delicadas e mais espantosas, desdobrando-se nos mais graciosos caprichos da natureza, traça ele as linhas de uma urbe maravilhosa que será a sede do pensamento brasileiro. E mais fundamente, no coração da terra moça e bravia, traceja as plantas magníficas das duas usinas mais poderosas, onde se guardará o profundo manancial de suas forças orgânicas. Os pontos de fixação dessas sagradas balizas são encontrados ao longo dos 600 quilômetros de extensão do Paraíba do Sul e nas cabeceiras do São Francisco, cuja corrente deverá lançar pelo seu percurso de quase 3.000 quilômetros todas as sementes da brasilidade mais pura. Aproveitou também Ismael os núcleos orientadores de Piratininga, que se expandiriam mais tarde com as audaciosas bandeiras. A linha do coração do Brasil até hoje se encontra aí traçada. Ninguém pode negar a hegemonia da intelectualidade carioca e fluminense
desde os tempos em que a cidade de São Sebastião se derramou do morro do castelo, invadindo as ilhas e absorvendo as praias longas e elevando-se pelos outeiros vizinhos. São Paulo e Minas de hoje foram as regiões escolhidas como as duas fontes poderosas que guardariam o potencial de energias orgânicas da Terra, formando assim os primeiros índices da etnologia brasileira. As águas do Paraíba do Sul e as de todo o percurso do São Francisco ainda constituem roteiro singular, onde se descobrem os característicos mais fortes do povo fraternal da Terra do Cruzeiro. Cada estado do Brasil tem a sua função essencial no corpo ciclópico da pátria, que representa o coração geográfico do mundo. Mas em São Paulo e em Minas Gerais se assentaram, por determinação do invisível, os elementos indispensáveis à organização da pátria esplêndida. Ambos serão ainda por muito tempo as conchas da balança política e econômica da nacionalidade e os dínamos mais poderosos da sua população. Obedecendo aos elevados propósitos do mundo oculto, ambos ficaram irmanados junto ao cérebro do país por indefectíveis disposições do determinismo geográfico que os reúne para sempre. Os espíritos infelizes e perturbados, inimigos da obra de Jesus, que entretanto se converterão um dia ao supremo bem pela sua infinita piedade, agem de preferência nos bastidores administrativos dos dois grandes estados brasileiros, provocando a vaidade dos seus homens públicos, levantando tricas políticas e conduzindo-os muitas vezes a lutas fraticidas e tenebrosas, no sentido de atrasar os triunfos divinos do Evangelho no coração de todas as almas. Mas os devotados obreiros do além não descansam na sua faina de abnegação e renúncia. E ainda agora, em 1932, quando um distinto jornalista da atualidade rasgava a bandeira nacional na capital paulista em seu famoso discurso sem palavras, José de Anchieta, de quem João de Bolés é agora dedicado colaborador, e vários outros gênios espirituais da terra brasileira se reuniam no colégio de Piratininga, implorando a Jesus que derramasse o seu doce bálsamo da sua humildade sobre o orgulho ferido dos valorosos piratininganos. E Ismael estende o seu lábaro de perdão e de concórdia sobre os movimentos fraticidas e reúne de novo os irmãos dos dois grandes estados centrais do país para a realização da sua obra em prol do Evangelho. As fraquezas e vaidades humanas, fermentadas por forças maléficas do mundo, têm separado muitas vezes as coletividades dos dois grandes estados da República, levando-os à inimizade e quase à ruína. Mas muito em breve, quando as sombras da confusão dos tempos modernos invadirem ameaçadoramente os céus da pátria, ambos compreenderão a imperiosa necessidade de se unirem para sempre como irmãos muito amados. Serão novos símbolos de Castor e Pólux e expandirão juntos as suas energias étnicas, modeladoras da terra do Evangelho, absorvendo nos seus surtos extraordinários as expressões excessivamente indiáticas do Amazonas ao norte e as platinas influências nas planícies do Rio Grande por cumprirem de mãos dadas os imperativos da sua grande missão histórica. Nesse tempo que não vem muito longe, as mensagens de fraternidade e de amor expedidas pelos gênios inspiradores do Brasil, do Sagrado Colégio de Piratininga,
tocarão primeiramente na coroa de tênues neblinas das montanhas antes de ascenderem aos céus. Meus amigos, a civilização brasileira começou bem com a divisão das propriedades nas capitanias hereditárias. O desenvolvimento das cidades, as civilizações começou. Começou a primeira cidade aqui em São Paulo, de São Vicente, Salvador, na Bahia, e vários núcleos nos litorais começaram a surgir. No Rio de Janeiro, com a chegada de Gonçalo Coelho e o grande Américo Vespúcio, que deram o nome de Rio de Janeiro para o local, achando que ali era um rio, né? Começou assim, tá? Mas Portugal ainda continuava mandando só degredados, gente ruim para cá. Fora o pessoal que estava aqui vivendo, já formando as civilizações, de lá só vinha coisa ruim, né? Em 1555, Duarte da Costa já tinha assumido o segundo governo brasileiro, o segundo governo, primeiro Tomé de Souza, segundo Duarte da Costa, quando houve a invasão francesa no Rio de Janeiro. O Villegagnon, né, assumiu a ilha de Sergipe e que hoje tem o nome de Villegagnon, e ali ele ganhou a confiança dos tamoios, que os índios eles estavam vivendo um período de dificuldade, porque os portugueses estavam pegando os índios para escravizar. Então, eles eram inimigos dos portugueses. E aí chegam os franceses com maior cordialidade, Villegagnon dando o mesmo tratamento aos índios tamoios, que é o tratamento dado aos seus homens, né, aos próprios franceses. Então gerou ali uma união entre os tamoios e os franceses, tá? Aí o Duarte da Costa levou em banho-maria até a entrada de 1558 do governo de Mendes Sá, que é o terceiro governador. Mendes Sá já observando o crescimento da colonização francesa ali, designou seu sobrinho para montar algumas unidades de civilização ali na região, na entrada do Rio de Janeiro, na entrada da Baía da Guanabara, né, para melhor proteção da área. E designou ele como governador da região. E aí várias batalhas se travaram, batalhas terríveis, né? Até que em 1567, numa das batalhas, com a ajuda dos tamoios, né, o Estácio de Sá morreu durante a guerra, né? E aí Mendes Sá sentiu o baque, porque era um sobrinho dele, uma pessoa de confiança que ele tinha designado para a proteção do local, né? Morre no combate com os franceses. Aí ele joga mais pesado, ele reúne todas as forças e aí numa batalha muito sangrenta e pesada, ele ataca os franceses e consegue a vitória e expulsa os franceses dali. Temporariamente, né? Mas ali ele comete várias aberrações, o pessoal é sacrificado em praça pública, foi uma coisa muito, muito terrível que aconteceu, né? E Estácio de Sá, ele continua ainda no plano espiritual velando para a cidade do Rio de Janeiro. Inclusive é anotado aí que depois disso ele teve várias encarnações, e uma delas foi do benemérito cientista Oswaldo Cruz, né, que foi a reencarnação, uma das mais atuais de Estácio de Sá, pelo amor que ele tinha no Rio de Janeiro. E aí é fundada a cidade do Rio de Janeiro, de vez mesmo, né? E é dado o nome de São Sebastião, em homenagem ao mártir católico não, cristão, né? Ele era um cristão que viveu em 288, ele
filho de Narbonne, um outro cristão, né? E ele foi sacrificado. Tem aquela figura dele cheia de flechas, né? Ele foi sacrificado por ser cristão no Império de Diocleciano, em 288 depois de Cristo, Império Romano, né? Bom, do plano espiritual, o Ismael zelava pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro, né? E começou a planejar coisas já mais em termos de futuro. O estado do Rio de Janeiro ficou como uma área mais intelectual e cultural. São Paulo e Minas ficam com a parte política e econômica do coração do mundo, né? E com isso começou o desenvolvimento. Só que isso nas regiões mais pesadas, as trevas, né, começou a perturbar, porque a pátria do Evangelho começou a progredir. E esses espíritos mais inferiores começaram a agir, né, provocando intriga entre esses dois estados e provocando guerras. A intriga nascia entre os políticos, né, a vaidade, o orgulho e tal, eles eram tentados a discussão, a debates, e isso chegava a provocar guerras entre os dois estados. E lá de cima, Ismael, sempre atento a isso, sempre procurou trazer a paz entre os dois estados, que é o certo, e ele conseguiu, como sempre, o bem vence, né? E assim continua a história da civilização brasileira, esse início da civilização brasileira, com esses fatos, né? E depois tem muita coisa ainda para passar nos próximos capítulos, tá bom? Até mais.